Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 27 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós vamos retomar a questão 529. Vamos então envolver a nossa irmã Rosiane, que irá fazer nossa prece de gratidão a Deus. Envolvidos por Ti, amigo Mestre Jesus, iniciamos a nossa rogativa para o Teu amparo a todos nós, a nos conduzir nesta noite, neste estudo em especial, ampliando assim, Mestre e amigo, o nosso entendimento. Que Tu nos conduza através dos nossos amigos espirituais, nossos mentores e condutores, para que possamos assim, querido Mestre, sairmos daqui um pouco mais esclarecidos e imbuídos do desejo mais firme para a nossa melhoria interior. Em Teu nome, rogamos ao nosso Pai Criador a permissão do início desse estudo. Muito obrigada. Obrigada, mãe. Questão 529. Ainda em intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Os espíritos intervindo na nossa vida física. E aí ele fez uma pergunta que era o que se rolava naquela época, né? O que se deve pensar das balas, tá? Balas encantadas, de que falam algumas lendas em que fatalmente atingem o alvo, uma bala encantada que fatalmente atingiu o alvo. Hoje a gente chama de balas perdidas, né? Mas eles utilizavam que existia uma bala encantada. Imagina a bala procurando o alvo certo para atingir. Ele diz pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza, né? Às vezes se contentar com a maravilha e inventa coisas mais. Então existiu essa bala encantada? Não existiu. Era apenas o quê? Lenda, uma imaginação. E aí ele fez a 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser impedidos em sua ação por outros espíritos que queiram o contrário? Vamos dar um exemplo. Eu tenho meu anjo da guarda que me auxilia diariamente. Um outro espírito pode impedir que o meu anjo da guarda me auxilie? Essa é a pergunta. E esse outro espírito quer impedir meu anjo da guarda porque ele quer que eu me machuque, que eu não acerte, que eu não consiga. Essa é a pergunta. Resposta. O que Deus quer tem de acontecer. Então, por mais que muitas vezes nós entramos num processo de uma influência espiritual, a gente está ali fazendo bem, trabalhando no bem, numa ação constante, no esforço, no trabalho. E muitas vezes nós recebemos uma investida espiritual de alguns espíritos que são contra o trabalho muito grande. Mas Deus o permite. Por quê? Porque a gente tem que se fortalecer. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que aprender a nos defender, né? Nós temos que aprender a estarmos vigilantes. Então, é todo esse movimento que então, por mais que um espírito venha e diga, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ele realmente está. Só que ele não sabe que Deus permite, porque ele também quer que o outro filho se fortaleça. O mal é necessário, o escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo? Os ataques que nós sofremos como trabalhadores são realizados por eles. E Deus permite? Permite. Qual o propósito? Que eu me fortaleça, que nós nos fortalecemos. Porque um pai e uma mãe superprotetora estraga
o filho e a filha. Não ensina esse ser a ser um guerreiro. Então você acha que Deus vai fazer isso com a gente? Para nós nos tornarmos guerreiros, Ele permite que as coisas aconteçam. O máximo que pode acontecer é estourar o ombro aqui, né? Quebrar um dedinho ali, né? Machucar a mão ali. Mas isso nos fortalece e a gente vai aprendendo, porque a gente também tem que treinar a paciência, a tolerância, viver com a dor. Tudo isso faz parte. Então não existe perante a lei protecionismo. Se Jesus, o maior de todos, o Filho querido, se permitiu ser crucificado, nós queremos o que da vida? Entende? Então essa lição é realmente a lição do sacrifício. Então é isso que ele está querendo dizer. O que Deus quer tende a acontecer. Se houver demora na execução, ou lhe surgirem obstáculos, é porque Ele assim o quis, Ele Deus. Se acontecer obstáculo, se a coisa for protelada, que não é que depende de ti, tu está fazendo de tudo, a coisa não está acontecendo, essa é a vontade de Deus. É isso que nós temos que entender. Eu preciso me submeter à vontade. Submeter não é dizer assim, não vou sentar e não vai acontecer. Não. Se submeter é não se revoltar. Porque vai acontecer, querendo ou não querendo. Quando eu não me submeto, eu me revolto. E a coisa fica muito pior. Quando eu me submeto, eu estou aceitando e confiando. Entende a diferença? Então, se submeter é não se revoltar contra aquilo que nos acontece. E aquilo que nós, poxa, eu não fiz por onde, fiz tudo certinho, estava tudo legal, como é que de repente isso acontece? Aí a gente lembra, se aconteceu, foi autorizado por Deus. E se Deus autorizou, Ele quer o meu melhor. E isso vai me ajudar em alguma coisa. Toda dor, ela traz uma lição. Ela traz um aprendizado. E nós temos que entender qual o aprendizado que eu tenho que tirar disso daí. Eu estava hoje pela manhã refletindo, esse ano de 2025, eu já machuquei o dedinho do pé, fraturei, e você fica impossibilitado. Machuquei a mão, né? O tendão ficou bem, quase, a misericórdia divina, não vou segurando, não é para romper não, é só para... E agora o ombro, que aí o ombro tu não consegue pôr um brinco, tu não consegue pentear o cabelo, tu não consegue amarrar um sutiã, tu não consegue, a blusa tem que ser de botão na frente, então você fica super limitado, porque dói muito. E de repente eu me vi, eu sou uma pessoa muito independente, uma pessoa que vou na frente, que resolvo tudo, um tanto autoritária, muitas vezes eu sei disso, é uma dificuldade que eu acabo lidando muito com isso, e é aquela pessoa que vai na frente e vai resolvendo tudo. Então de repente a vida nos para que a gente se submeta a que o outro cuide da gente. Ontem a minha irmã Socorro disse, mano, deixa eu te ajudar a vestir a calça. E quando eu vi ela naquela situação, segurando a calça, para eu vestir que nem criança. E eu disse, mano, deixa que eu consiga. Ela disse, deixa eu cuidar um pouco de ti. Então, muitas vezes, quando nós fazemos muito esse movimento, a gente não se permite ser cuidado. A gente tem tanto isso na cabeça de servir. E a gente, pelo ato, muitas vezes até de vaidade, nós não nos permitimos ser cuidados. Então, às vezes, quando a gente está já idoso, né? Alguém oferece a mão e te bate assim, não, eu sei, eu consigo, isso é vaidade. A gente precisa se permitir deixar ser cuidado. Eu digo, agora eu entendi a lição. Então, é isso que nós temos sempre que fazer uma autoavaliação. Se é uma dor, seja ela física, seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem moral, eu tenho que saber o que eu tenho que aprender com isso aí. O que eu preciso aprender? Qual é? Porque toda dor, a gente pensa sempre que o propósito, o motivo da dor, ela é fora.
Obviamente que uma dor física, ela desestrutura, é física. Mas quando a gente fala de uma dor emocional, de uma dor moral, a gente sempre acha que isso é responsabilidade do outro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chegou, conversou comigo e teve uma decepção muito grande. E diz ela, a segunda, a terceira decepção com a mesma pessoa. E que a pessoa novamente, eu disse assim, não foi a pessoa. É que você ainda continua criando expectativa em torno da pessoa. Então, quem é que tem que mudar aí? É a pessoa ou sou eu? Então, eu sofro pela expectativa que eu construí. E muitas vezes essa expectativa é uma negação de querer aceitar o óbvio. Às vezes nós gostamos de determinadas pessoas e a gente não quer enxergar o óbvio. Essa pessoa é assim, essa pessoa é agressiva, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é intolerante, essa pessoa é violenta, essa pessoa é acomodada, essa pessoa está te explorando. Então são N pontos que a gente fica sempre tentando disfarçar e não quer enxergar o óbvio. E aí a gente vai sofrer. Então entendemos quando ele diz, se houver demora na execução ou lhe surgirem um obstáculo, é porque ele assim o quis, ele, Deus. E quando a gente fala em Deus, a gente está falando, toda a vontade de Deus é para que nós nos tornemos pessoas melhores. Deus não está ali para atender, não, eu quero desse jeito e pronto. Não, isso aí é coisa de humano. A vontade de Deus é que nos tornemos pessoas melhores. E para isso ele vai usar todos os recursos necessários. Então, a vida ela nos traz a matéria que nós precisamos aprender. Então, ainda há pouco uma colega chegou, né? Eu estou irritada com isso. O que te irritou? É o que está acontecendo lá ou eu que ainda não tenho maturidade para saber lidar com isso? O mundo não vai ser do jeito que eu quero. As pessoas não vão ser do jeito que eu quero. Eu não tenho esse direito. Como eu também não vou responder porque a Otília faz. A Odila e a Otília fazem. Isso é problema delas. A atitude delas, elas irão responder. Eu não vou responder. Mas eu vou responder pelas minhas atitudes. Então nós conseguimos entender essa sabedoria divina. Então diz, qual é a vontade de Deus? Que eu me torne um ser humano melhor. E o que ele vai fazer para isso? Trazer todos os recursos necessários. Porque se tem uma coisa que o nosso pai não faz, é desistir de nenhum filho. É aquilo que a gente tem aprendido. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento. E outra coisa é memória. Então eu posso memorizar todo o livro dos Espíritos, mas isso não significa que eu tenho conhecimento. Todo conhecimento, ele caracteriza mudança. Se não há mudança, não há conhecimento. Apenas eu estou memorizando ou apenas tenho uma informação. Se está tendo mudança no meu dia a dia, se isso começa a fazer parte da minha vida, logo eu estou tendo conhecimento. Quando nós estamos no processo de mudança, o primeiro passo é nos incomodar. Enquanto eu não estou incomodada com a minha forma de falar, com o meu tom de falar, com a forma de abordar, com o jeito de abordar, enquanto eu não me incomodar com isso, não vai ter mudança. Eu só começo a fazer um processo de mudança quando eu começo a me incomodar comigo. A luta é árdua, né? Vamos para 530? Os espíritos levianos ou zombeteiros, nenhum comprometimento com a verdade. Nenhum comprometimento se o que ele vai te falar vai te deixar bem ou não. Então, se de repente um espírito chega, encarnado ou desencarnado, e te traz algo que tira a tua harmonia, uma mensagem, diz, olha, vai acontecer isso e isso, é uma informação que te traz e que vai trazer a tua harmonia, logo é um espírito ou leviano ou zombeteiro. Os espíritos levianos ou zombeteiros não podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões.
Olha que pergunta interessante. Então vamos dizer que a gente organiza um trabalho para fazer, amanhã eu vou estar aqui, vou fazer a palestra tal. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer um seminário dentro de uma empresa, seminário espírita, cederam espaço para a gente foi, testou, a pessoa responsável era um TI muito competente. Quando chegou na hora de apresentar, nenhum slide funcionou. Não tinha quem fizesse ligar a parte elétrica, a parte eletrônica, né? Nós não conseguimos ligar. E tanto é que hoje em dia, se tem uma coisa que eu não levo mais é slide. Vai no gogó. Às vezes eu levo na mão, anotado no caderno, mas eu não levo mais quando eu vou para lugares assim. Porque toda a palestra, que na verdade era um seminário, estava lá dentro daquele material. E eu não pude apresentar. Então essa é a primeira pergunta. Ele diz, numa palavra, serão eles os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana? A gente também não pode entrar no fanatismo de achar que tudo é uma ação obsessiva. A primeira coisa que nós temos que perguntar é, eu fiz tudo certinho, eu verifiquei tudo, eu organizei tudo, e ainda se deu errado, a gente tem que começar a desconfiar. Mas também eu não posso achar, eu deixei o copo, deixei bem na beirinha, não arrumei o copo direito, o copo caiu, pá! Olha, isso é coisa de espírito. Isso é para me desestruturar hoje. Não, você que não arrumou o copo direito. Então é esse cuidado. Vamos ver a resposta? Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos. Então, a alegria desses irmãos é verem que nós nos aborrecemos. A partir do momento que eu não mais me aborreço, eu tirei a alegria deles. Entendeu? Mas enquanto eu estou me aborrecendo, eu estou dizendo para eles, continua, vocês estão acertando. Continua. Eles se comprazem em vos causar tais aborrecimentos que representam provas para vós. É uma prova. A prova é, eu estudei, agora vamos para o teste. Vamos ver se você aprendeu vivendo. Por isso que Deus, nosso Pai, permite. Se tem quem o faça, a pessoa está achando ali que está fazendo por livre e espontânea, que ele é o todo, que Deus não está se metendo, mas mal sabe ele que Deus está utilizando ele para testar o seu outro irmão. E é isso, sabe? Às vezes eu digo, gente, nós somos espíritas, mas é como se nós vivêssemos em dois mundos paralelos. Aqui a gente vive um mundo e aqui a gente sabe tudo. Aí quando a gente vai lá para fora, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente esquece, a gente acha que os espíritos só estão aqui dentro. Eles estão em todos os lugares. Dentro da tua casa, no teu ambiente profissional, no trânsito. Às vezes dentro do teu carro, sentado do teu lado, te atentando. Grita, buzina, olha, é isso mesmo, isso não serve. E basta a gente começar a reclamar. Olha, gente, eu digo que o trânsito, ele é um sinalizador do nosso estado emocional. A gente tem que prestar atenção como é que a gente dirige muitas vezes, quem dirige, né? Porque isso é um sinalizador para ver como é que a gente está. Se a gente está meio doidinho, muito doidinho ou perturbado demais já. Porque nós precisamos estar atento. Por isso que diz, o processo de se conhecer, do autodescobrir-se, é essa vivência, esse diálogo constante. Domingo nós falamos no Evangelho. Eu preciso perguntar por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu mandei uma mensagem para fulano. Mandou por quê? O que está por detrás dessa mensagem? Por que eu preciso fazer essa pergunta? Porque eu tenho que saber quem eu sou. Porque muitas vezes a gente manda uma mensagem com um único intuito: agredir e humilhar. Mas eu preciso saber o que é que está por detrás disso. Que é para eu saber quem eu sou. Dizer, nossa, Conceição, eu te contar, hein? Tu pode disfarçar para o outro, mas para ti tu não disfarça. Tu fizeste isso por causa disso, disso, disso. Tu vai chegar aonde com esse teu jeito, Conceição? Será que você não está estudando? Você não tem base suficiente? Vamos nos esforçar? Não mande essa mensagem, não. É antes de mandar.
Então é esse movimento que nós temos que fazer. Nós precisamos ter atitude de sinceridade com quem? Conosco. O que está por detrás de tudo isso? Então ele diz assim, aí ele ainda continua. O que eles fazem? Então diz que representam provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Como é que eu vou exercitar a paciência se o pneu do carro não furar? Se alguém não fazer algo que eu não suporto? Se a Claro não ficar ligando 12, 15, 20 vezes ao dia para a gente, tocando o telefone, é um absurdo. Essas operadoras, mas fazem isso com a gente. E a gente muitas vezes se irrita, a gente se desespera. Cadê? Vamos pegar essas operadoras absurdas que fazem isso e treinar também um tanto a paciência. Bloqueia. Calmamente. Só que a gente acaba se irritando para depois bloquear. Então vai direto ao ponto, só bloqueia. Não precisa se irritar. Então, como diz o Evangelho, essas alfinetadas do dia, que no final da noite acaba por nos ferir. Então, nós precisamos estar atentos na nossa atitude constantemente, já que a gente quer evoluir, né? E ele ainda continua. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Então, o pneu furou. Tá, furou porque estava careca, tal, mas vamos dizer que tenha sido uma influência espiritual, alguma coisa aconteceu. Era para ter calibrado, eu não calibrei. Vamos supor, eles podem interferir nisso e aí acabou acontecendo. Mas a gente vai e troca sem se irritar, sem xingar, sem arrancar os cabelos. Aí faz as coisas, né? Aparece um anjo sempre, resolve, pronto, acabou. Ele já vai ficar chateado, porque qual foi a intenção dele? Nos irritar. Aí ele vai e tenta outra vez, e tenta outra vez. Quando ele não mais alcança o propósito, que era nos desequilibrar, aí o que eles fazem? Cansam-se e vai embora. É fácil não se irritar? É um desafio. Por isso que é uma prova. Só existe uma prova quando há um desafio. Eu estou sendo testado em meu conhecimento. Agora vamos ser bem racional. Se eu ceder, o que vai acontecer? Ele vai permanecer ou ele vai cansar e ir embora? Então ele vai permanecer. Se ele vai permanecer, isso quer dizer que a vida vai ficar mais calma ou vai ter mais e mais apreensão? Então, racionalmente, usando a lógica, já que eu quero me livrar dessas encrencas que acontecem no meu dia a dia, o que é que o bom senso me diz para eu ficar livre dessas influências? Resistir, ignorar, estar atentas. Temos que estar extremamente atentos. Quando a gente pega o texto que a Rô está trazendo, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas esse processo de ser cobrado é a própria consciência. Então, quando nós sabemos, quando nós temos uma informação e quando fazemos o contrário, a cobrança íntima ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, a quem muito sabe, muito se cobra, né? Muito será cobrado. A própria consciência cobra demais, né? Então, quando a gente sabe, a gente sabe. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Convence-te, pois, de que se a tua louça se quebra, é mais por descuido teu do que por culpa dos espíritos. Então,
Nós não podemos chegar ao nível do fanatismo, rotular tudo. Não, foi o Espírito que fez isso. Não, foi o Espírito que fez isso. Não, aí a gente entrou no fanatismo, tá bom? Independente se tem uma apurrinhação, independente se é de um espírito leviano ou de um irmão zombeteiro, independente disso, o meu foco é aonde? É na apurrinhação, que eu preciso saber trabalhar. Ninguém vai passar por uma apurrinhação, por uma dificuldade, sorrindo, ai que legal, uma apurrinhação. Não, não é assim. A gente vai sentir, o desafio é nós não nos desequilibrarmos. É só isso. Resolve o que tem de resolver, muitas vezes com uma certa seriedade. Mas nos desequilibrar, ficar com raiva, vomitar, sair batendo o pé, aí pronto, caiu tudo. Entendeu? E além de tudo, é super feio, né? Se nós tivéssemos a capacidade de sairmos do corpo e ficar olhando o nosso chilique, primeira coisa, a gente fica horrível. Não existe um ser humano agressivo, intolerante, que fica bonito e belo. Fica horrível, a cara fica igual de um cão mesmo. Fica feia, fica horrorosa. Você perde toda a beleza. Perde toda a elegância. E além de tudo, as tuas células todas entram em colapso. Então, é dessa forma racional e lógica que nós temos que pensar. Por isso que é uma fé raciocinada. Eu vou ficar ridiculamente ridícula tendo um chilique desse? Vou nada. Deixa eu ficar quieta aqui e resolver as coisas da melhor forma possível. Mas não dando grito, berrando, e é desagradável. 530A. Preste atenção na pergunta. Os espíritos que provocam contrariedades, ele está agindo por um motivo pessoal ou eles atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Então ele fez aí duas perguntas. É algo pessoal com a Claudinha? Ou é tipo assim, o primeiro que aparecer eu vou aprontar? Essa é a pergunta, entendeu a pergunta? Vamos ver a resposta? Atenção, gente, ambas as coisas. Então vamos avaliar. Se o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações, o maior número de espíritos encarnados são de espíritos dóceis, amoráveis, equilibrados, elegantes. A maioria é perturbadinha. Basta discordar da nossa opinião para a nossa máscara cair. Então, tudo bem. Como é que você acha que é o mundo espiritual? Paralelo à Terra. É de espírito nobre, superior, equilibrado? Porque os espíritos são aqueles que viveram aqui na Terra. E que muitos continuam no vício. Então, a probabilidade de eu receber uma influência dessa é muito grande. Eu estou aí me acotovelando com todos eles. Então, pode ser algo pessoal? Pode. Pode ser algo pessoal? Pode. E Deus vai permitir? Vai. Por que Deus vai permitir? Aprendizado. Fortalecer. Afinal de contas, a gente nasceu para quê? Para passar por provas, para passar por expiações. Por isso que a gente está na Terra. Se fosse para nós convivermos só com pessoas maravilhosas, nós estaríamos em Júpiter. E nós somos pessoas maravilhosas de se conviver? Não. Então, pode ser um processo pessoal? Pode. Pode ser aquele que vai aprontar. Não tem nada pessoal. Entendeu? Nada pessoal. Às vezes entra, assiste uma palestra e diz, você viu essa menina? Vamos ver se o que ela está falando aí, ela faz realmente na vida dela.
Ainda vou atrapalhar um pouquinho mais para ver se... Nossa, como isso acontece, gente? Mas você acha que acontece só comigo? Entendemos isso? Então ele diz: ambas as coisas. Às vezes são inimigos que fizeste nesta vida ou em outra existência e que vos perseguem. De outras vezes não há motivo algum. Então, pode ser um espírito que carrega uma raiva de mim de uma outra existência? Pode. Pode ser dessa? Então não arruma encrenca com ninguém. Aquela história, inimigo morto, veneno morto, uma coisa assim, né? Veneno, não existe isso. O inimigo, quando ele está desencarnado, ele acaba muitas vezes tendo uma força muito maior. Você, nossa tia, então a gente fica assim tão sem proteção? Não, gente, a proteção é justamente o que Jesus nos ensinou. É o Evangelho. É vivência. Se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, isso já é um escudo contra todo o mal. Até porque eu não entro em sintonia. E por mais que eles aprontem, que fazem aconteça, eu não me desestruturo. Aí entra a história da oração, recurso. Quando você se vê numa situação de Senhor do céu, a minha vontade o Senhor sabe qual é, mas eu preciso colocar em prática o que eu aprendi lá na questão 530 do Livro dos Espíritos. É agora, Senhor. Aí faz que nem os evangélicos, levanta a mão, grita: Senhor, Senhor, Senhor. Mas tire um 10 nessa prova. Então te vincule. Você pensa que não há uma assistência? Nossa, tem um anjo da guarda. Agora é comigo. Era tudo que eu queria que você me chamasse. Então, nós estamos em dois caminhos. Ou segue com o anjo da guarda, ou segue com os capetas da vida. E ele finaliza dizendo assim: de outras vezes não há motivo algum. 531. A malevolência de seres que nos fizeram mal na terra extingue-se com a sua vida corpórea? Então, vamos dizer que a Odila, ela é malevolente, ela é má e me fez o mal na terra. Essa malevolência dela, essa maldade vai acabar quando ela desencarnar? Muitas vezes esse espírito reconhece a injustiça e o mal que causaram. Puxa vida, eu não devia ter feito, né? Eu peguei pesado. Às vezes o espírito reconhece. Mas também não é raro que vos persigam com a sua animosidade, se Deus o permitir. Se Deus permitiu por quê? Porque eu preciso aprender determinadas lições. Então, meus irmãos, Deus utiliza os próprios filhos, os irmãos que somos, para um ajudar o outro. Vamos para 531A. Pode-se pôr um termo a isso? Por que meio? Posso acabar isso? Eu não estou mais aguentando. Tem como cessar essa situação? Qual é o meio para eu cessar essa influência? Essa raiva, esse ódio? Ele diz sim. Orando por eles, por esses que se consideram nossos inimigos. É disso que ele está falando na questão 531. E lhes retribuindo o mal com o... Mas ele já morreu, tia. O que eu posso fazer? A oração e os comentários. Às vezes a pessoa desencarna e a gente continua fazendo comentários desagradáveis em torno da pessoa. Ou às vezes a gente continua sendo indiferente ou maltratando os familiares daquela pessoa. Ou seja, eu estou dando mais madeira para ele tocar fogo. Entende isso? Porque o fato da pessoa desencarnar, ela não morreu. Ela continua super viva. Então, às vezes a gente está aqui, mas olha, o fulano morreu, mas se aprontou demais. Né? Eu bem lembro o que ele fez, o que ela fez, assim. Não façam isso. Além de tudo,
é uma evocação. Obreiros, né, Augusto? É uma evocação. Falou em alguém, chamou. E se essa pessoa não estiver em condições, se estiver ainda movido de muita raiva, muito ódio, você imagina a confusão que você está arrumando, né? Orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão por compreender seus erros. Ademais, se souber de colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão, ao verem que nada ganham com isso. Então, quando eu caio, a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é minha, eu que caí. E quem vai responder sou eu. Eles estão perdendo tempo. Podendo estar aprendendo, estudando no mundo espiritual, cada palestra maravilhosa, tanta coisa para aprender, está aqui na Terra arrumando confusão. Kardec comenta: a experiência tem provado que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem expia os males que causou a outras pessoas. Então, vai ter que expiar o mal que fizeram? Foi bom? Alguma pergunta? Mas nós ticamos bem ticada, não foi? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Por mais que muitas vezes nós entramos no processo de uma influência espiritual, a gente está ali fazendo bem, trabalhando no bem, numa ação constante, no esforço, no trabalho, e muitas vezes nós recebemos uma investida espiritual de alguns espíritos que são contra o trabalho muito grande, mas Deus o permite. Por quê? Porque a gente tem que se fortalecer. Nós temos que nos fortalecer, nós temos que aprender a nos defender, nós temos que aprender a estarmos vigilantes. Então, é todo esse movimento que então, por mais que um espírito venha e diga, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, ele realmente está. Só que ele não sabe que Deus permite, porque ele também quer que o outro filho se fortaleça. O mal é necessário, o escândalo é necessário, mas ai por quem vem o escândalo? Os ataques que nós sofremos como trabalhadores são realizados por eles. E Deus permite? Permite. Qual o propósito? Que eu me fortaleça, que nós nos fortalecemos. Mas isso nos fortalece e a gente vai aprendendo, porque a gente também tem que treinar a paciência, a tolerância, viver com a dor. Tudo isso faz parte. Então não existe perante a lei protecionismo. Se Jesus, o maior de todos, o Filho querido, se permitiu ser crucificado, nós queremos o que da vida? É isso que nós temos que entender. Eu preciso me submeter, é não se revoltar. Porque vai acontecer, querendo ou não querendo. Quando eu não me submeto, eu me revolto. E a coisa fica muito pior. Quando eu me submeto, eu estou aceitando e confiando. Então, se submeter é não se revoltar contra aquilo que nos acontece. Aí a gente lembra, se aconteceu, foi autorizado por Deus. E se Deus autorizou, Ele quer o meu melhor. E isso vai me ajudar em alguma coisa. Toda dor, ela traz uma lição. Ela traz um aprendizado. E nós temos que entender qual o aprendizado que eu tenho que tirar disso daí. Então, de repente, a vida nos para que a gente se submeta a que o outro cuide da gente. Pelo ato, muitas vezes, até de vaidade, nós não nos permitimos ser cuidados.
Então, às vezes, quando a gente está já idoso, né? Alguém oferece a mão e te bate assim, não, eu sei, eu consigo, isso é vaidade. Então, é isso que nós temos sempre que fazer uma autoavaliação. Se é uma dor, seja ela física, seja ela de ordem emocional, seja ela de ordem moral, eu tenho que saber o que eu tenho que aprender com isso aí. O que eu preciso aprender? Qual é? Porque toda dor, a gente pensa sempre que o propósito, o motivo da dor, ela é fora. Obviamente que uma dor física, ela desestrutura, é física. Mas quando a gente fala de uma dor emocional, de uma dor moral, a gente sempre acha que isso é responsabilidade do outro. Então eu sofro pela expectativa que eu construí. E muitas vezes essa expectativa é uma negação de querer aceitar o óbvio. Às vezes nós gostamos de determinadas pessoas e a gente não quer enxergar o óbvio. A vontade de Deus é que nos tornemos pessoas melhores. E para isso Ele vai usar todos os recursos necessários. Então, a vida, ela nos traz a matéria que nós precisamos aprender. Uma coisa é informação, outra coisa é conhecimento e outra coisa é memória. Então, eu posso memorizar todo o livro dos Espíritos, mas isso não significa que eu tenho conhecimento. Todo conhecimento, ele caracteriza mudança. Se não há mudança, não há conhecimento. Apenas eu estou memorizando ou apenas tenho uma informação. Se está tendo mudança no meu dia a dia, se isso começa a fazer parte da minha vida, logo eu estou tendo conhecimento. Eu só começo a fazer o processo de mudança quando eu começo a me incomodar comigo. Os espíritos levianos ou zombeteiros, a alegria desses irmãos é verem que nós nos aborrecemos. A partir do momento que eu não mais me aborreço, eu tirei a alegria deles. Mas enquanto eu estou me aborrecendo, eu estou dizendo para eles, continua, vocês estão acertando. Se tem quem o faça, a pessoa está achando ali que está fazendo por livre e espontânea, que ele é o todo, que Deus não está se metendo, mas mal sabe ele que Deus está utilizando ele para testar o seu outro irmão. E é isso, sabe, às vezes eu digo, gente, nós somos espíritas, mas é como se nós vivêssemos em dois mundos paralelos. Aqui a gente vive um mundo e aqui a gente sabe tudo. Aí quando a gente vai lá para fora, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, a gente esquece, a gente acha que os espíritos só estão aqui dentro. Eles estão em todos os lugares. Dentro da tua casa, no teu ambiente profissional, no trânsito. Às vezes dentro do teu carro, sentado do teu lado, te atentando. O trânsito, ele é um sinalizador do nosso estado emocional. Porque nós precisamos estar atentos. Por isso que diz, o processo de se conhecer, do autodescobrir-se, é essa vivência, esse diálogo constante. Eu preciso perguntar por que eu estou fazendo isso. Porque eu tenho que saber quem eu sou. Mas eu preciso saber o que é que está por detrás disso. Que é para eu saber quem eu sou. Tu pode disfarçar para o outro, mas para ti tu não disfarça. Será que você não está estudando? Você não tem base suficiente? Vamos nos esforçar? Nós precisamos ter atitude de sinceridade conosco. Então, como diz o Evangelho, essas alfinetadas do dia, que no final da noite acaba por nos ferir. Então, nós precisamos estar atentos na nossa atitude constantemente, já que a gente quer evoluir. Ele já vai ficar chateado, porque qual foi a intenção dele? Nos irritar. Aí ele vai e tenta outra vez, e tenta outra vez. Quando ele não mais alcança o propósito, que era nos desequilibrar, aí o que eles fazem? Cansam-se e vai embora. É fácil não se irritar, é um desafio. Por isso que é uma prova. Eu estou sendo testado em meu conhecimento. Se eu ceder, ele vai permanecer. Se ele vai permanecer, isso quer dizer que a vida vai ficar mais calma ou vai ter mais e mais apreensão. Então, racionalmente, usando a lógica, já que eu quero me livrar dessas encrencas que acontecem no meu dia a dia, o que o bom senso me diz para eu ficar livre dessas influências? Resistir
ignorar. E temos que estar extremamente atentos. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Quando nós temos uma informação e quando fazemos o contrário, a cobrança íntima ela é muito maior. A gente vai sentir, o desafio é nós não nos desequilibrarmos. É só isso. Resolve o que tem de resolver, muitas vezes com uma certa seriedade. Mas nos desequilibrar, ficar com raiva, vomitar, sair batendo o pé, aí pronto, caiu tudo. Entendeu? E além de tudo, é super feio, né? Se nós tivéssemos a capacidade de sairmos do corpo e ficar olhando o nosso chilique, primeira coisa, a gente fica horrível. Não existe um ser humano agressivo, intolerante, que fica bonito e belo. Fica horrível, a cara fica igual de um cão mesmo. Perde toda a elegância. E além de tudo, as tuas células todas entram em colapso. Então, é dessa forma racional e lógica que nós temos que pensar. Por isso que é uma fé raciocinada. Eu vou ficar ridiculamente ridícula tendo um chilique desse? Vou nada. Se o nosso planeta Terra é um planeta de provas e expiações, o maior número de espíritos encarnados são de espíritos, a maioria é perturbadinha. Basta discordar da nossa opinião para a nossa máscara cair. Então, tudo bem. Como é que você acha que é o mundo espiritual? Paralelo à Terra. Os espíritos são aqueles que viveram aqui na Terra e que muitos continuam no vício. Então, a probabilidade de eu receber uma influência dessa é muito grande. Eu estou aí me acotovelando com todos eles. Afinal de contas, a gente nasceu para quê? Para passar por provas, para passar por expiações. Por isso que a gente está na Terra. Se fosse para nós convivermos só com pessoas maravilhosas, nós estaríamos em Júpiter. E nós somos pessoas maravilhosas de se conviver? Então não arruma encrenca com ninguém. O inimigo, quando ele está desencarnado, ele acaba muitas vezes tendo uma força muito maior. Você, nossa tia, então a gente fica assim tão sem proteção? Não, gente, a proteção é justamente o que Jesus nos ensinou. É o Evangelho. É vivência. Se eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, isso já é um escudo contra todo o mal. Até porque eu não entro em sintonia. E por mais que eles aprontem, que fazem aconteça, eu não me desestruturo. Aí entra a história da oração, o recurso. Quando você se vê numa situação de Senhor do céu, a minha vontade o Senhor sabe qual é, mas eu preciso colocar em prática o que eu aprendi lá na questão 530 de O Livro dos Espíritos. Então te vincula. E você pensa que não há uma assistência? Nossa, tem um anjo da guarda. Agora é comigo, era tudo que eu queria que você me chamasse. Meus irmãos, Deus utiliza os próprios filhos, os irmãos que somos, para um ajudar o outro. Qual é o meio para eu cessar essa influência? Essa raiva, esse ódio? Orando por eles, por esses que se consideram nossos inimigos, e lhes retribuindo o mal com o... Às vezes a pessoa desencarna e a gente continua fazendo comentários desagradáveis em torno da pessoa. Ou, às vezes, a gente continua sendo indiferente ou maltratando os familiares daquela pessoa. Ou seja, eu estou dando mais madeira para ele tocar fogo. Entende isso? Porque o fato da pessoa desencarnar, ela não morreu. Ela continua super viva. Então, às vezes a gente está aqui, mas olha, o fulano morreu, mas se aprontou demais. Não façam isso. Além de tudo, é uma evocação. Falou em alguém, chamou. E se essa pessoa não estiver em condições, se estiver ainda movido de muita raiva, muito ódio, você imagina a confusão que você está arrumando, né? Então, quando eu caio, a responsabilidade não é deles, a responsabilidade é minha. Eu que caí. E quem vai responder sou eu. Eles estão perdendo tempo.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos nossos amigos espirituais por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Muito obrigada, amor de nossa vida, e que nós possamos, no esforço da vida diária, estarmos atentos para não cairmos nas armadilhas. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.